Olá, meus alunos, tudo bem? Ainda nós vamos continuar a discussão de geografia no capítulo 2, ler e entender mapas. É um capítulo um pouco extenso, mas é um capítulo fundamental nesse processo de aprendizagem, principalmente sobre os mapas. Na aula anterior, nós falamos um pouco como realizar a localização nos mapas e desenvolvemos várias atividades de localização, ok? Então vamos aprender um pouquinho mais. Agora, eu preciso que vocês abram o livro na página 42 e vamos para a leitura. Você fez a atividade com os seus dedos para saber o nome e a posição deles. Depois, localizou objetos ou pessoas que estavam ao redor na sala de aula. Que no nosso caso, nós mudamos para a sala da nossa casa, usar como referência a televisão, ok? Agora apresentaremos uma situação pouco mais complicada. Como se localizar em sua cidade. Então, hoje, a nossa discussão vai partir da localização na cidade. Como ir de sua casa até o lugar mais distante da sua cidade, né? E que ponto de referência usar nesse caso? Qual é a orientação geográfica? Esses questionamentos são muito importantes, pessoal, porque agora nós vamos para um processo de localização um pouquinho mais amplo daquele que trabalhando na aula anterior. Há vários equipamentos que facilitam a nossa localização, que permite a orientação, como a bússola e o GPS, Sistema de Posicionamento Global. Eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, nos celulares, nos carros, entre outros. Aqui eu gostaria de destacar tanto a bússola como o GPS. Antigamente, como você já está, eu acho que já estudou em história, sobre as grandes navegações, Pedro Álvares Cabral, como que eles faziam para se localizar se não existia GPS? Eles utilizavam a bússola. Então, de uma certa necessidade, saber se localizar através da bússola. Hoje em dia, devido à nossa modernidade, avanço tecnológico, nós usamos os nossos celulares que tem o GPS nos carros, né? Então, eu não posso digitar. Eu queria ter determinado lugar quando estiver na cidade grande. Então, o GPS vai estar me dando essa localização. Vai ter uma pessoa que vai indicar esse caminho para onde podemos seguir, se a gente não conhece aquele lugar. Mas se eu tivesse a bússola e o GPS, como que eu posso fazer então para me localizar? Nesse caso, nós vamos trabalhar com ponto de referência. Acompanhe. Acompanhe aí na página 42. O Sol é um importante ponto de referência. A partir da posição dele no céu, obtemos as direções norte, sul, leste e oeste, que são referências universais, ou seja, usado no mundo todo. Veja as ilustrações abaixo que mostram como usar o Sol como ponto de referência. Como referência, gente. Detalhe. Chama aqui a atenção, ó, nessas imagens, para o seguinte. O Sol, ele é uma referência, conforme o texto traz aqui, ó. É possível localizar as direções norte, sul, leste e oeste. Nessa representação, nós temos o seguinte: o Sol, ele nasce pela manhã, pelo leste, e ele se põe a oeste. Então, nós temos essa movimentação do Sol. Então, se eu estou perdido no meio do mato, eu vou identificar que o Sol nasce pelo leste. E ele vai se pôr a oeste, conforme a segunda ilustração. A menina está na primeira
na primeira figura aí, ó, representando os seguintes elementos, ó, que o leste é onde o sol nasce e o oeste é onde que o sol se põe, né? Se esconde. Então, dessa forma, já tem um ponto de referência para estar localizando. Da mesma forma que trago aqui na página 42, aqui na página 43, a menina está indicando os 4 lados. Ó, a menina consegue observar aqui na página aonde está o norte, o sul, o leste e o oeste. Estes são os elementos de ponto de referência universais que nós precisamos saber. E aqui, pela sombra da menina, estamos identificando o sol se pondo. Veja a diferenciação. O sol pela manhã, ó, o sol nascente, na página 42, e à tarde o sol poente. Então, o sol pode ser utilizado como elemento de referência, ou seja, ele é um ponto de referência. Página 43 aí, continuando. Norte, sul, leste e oeste são chamados de pontos cardeais. Já está destacado em negrito, mas é bem importante vocês lembrar. Vocês sabem como os pontos cardeais são representados? Eles são representados por meio de uma figura chamada rosa dos ventos. Que as rosas dos ventos é essa aqui abaixo, ó, que eu trago aí para vocês no livro. Muitas vezes usamos abreviatura para indicar esses pontos. Abreviatura, eu indiquei com a seta, abreviatura. O N para norte, o S para sul, o L para leste e o O para o oeste. Entenderam? Então, vocês podem dar mais uma lida e essa rosa dos ventos, gente, é muito importante. Todo mapa tem a identificação das rosas dos ventos, viu? Se não tiver a rosa dos ventos, pelo menos no mapa vai ter identificação sempre norte, para vocês saberem qual a posição correta de um mapa. Então, boa aula. Vocês abrem o PDF para responder a atividade. Até a próxima videoaula.